A ideia de corpo já dá a ideia de juntamento. A ideia de corpo é a ideia de conglomerado. Um corpo é um conglomerado de células ordenadas, equilibradas e com seu papel definido no corpo humano. A alegoria do corpo na teologia, no texto bíblico, é exatamente para dar a ideia do congraçamento, do ajuntamento. Ali é a união de pessoas juntas com o mesmo objetivo, buscando o Espírito Santo e recebendo o Espírito Santo. Então, quando nós temos a ausência de algum membro do corpo, né? A Bíblia diz que nem todos são pés, nem todos são mãos. Então, nós temos aí essa distribuição do corpo de Cristo. Então, é importante que o corpo esteja junto, reunido, mas o salmista diz que quando o povo de Deus está reunido, é ali que o Senhor ordena a bênção. Quando nós recebemos um dom de Deus, por exemplo, nós exercitamos este dom na coletividade, nessa unidade, neste ajuntamento do corpo de Cristo, que a igreja se revela também como o corpo que se une uns aos outros para adorar, para louvar e para engrandecer o nome do Senhor, exercitando assim os seus dons. Isso é definitivo para que haja um justo adequamento de cada indivíduo desse corpo de Cristo para ajuda mútua, colaboração, sustento coletivo, socorro em tempos de dificuldade. Então é extremamente vital para o corpo de Cristo a ideia do ajuntamento, e uma boa alegoria, uma das alegorias bíblicas, é a alegoria do corpo. Lembrar do dia 14 de março de 2020 é lembrar com propriedade um dia que nós estávamos aqui em uma reunião de liderança e então havia já um alerta sobre essa questão da pandemia. Já se falava de pandemia no início do ano, mas nós nunca imaginávamos que nós aqui, um país, do Ocidente, iria enfrentar essa pandemia como nos foi uma surpresa. A igreja foi surpreendida. E no meio dessa reunião chegou esse decreto, porque até então nós não sabíamos que não poderíamos mais nos reunir. E tínhamos já agendado essa reunião com antecedência, então foi um balde de água fria a maneira como aconteceu. No meio da reunião, mais para tarde, nós tivemos que interromper, ir para uma sala e decidirmos ali com a diretoria da igreja, com os ministros e o nosso pastor, decidirmos se nós, a partir daquele dia ali, já com reflexo no dia 15, se nós já estaríamos ali interrompendo o culto presencial. O MS decretou a pandemia no dia 11, No dia 14 de março, no sábado, eu voltei de Macaé, domingo de manhã fui para a igreja e determinado a orientar a igreja a não cessar os cultos. Era essa a minha ideia. A ideia de paralisação dos cultos me era uma coisa tão estranha, tão nova, tão inusitada. Para mim não fazia o menor sentido esse tipo de posicionamento. Antes de colocar a igreja para decidir, a gente não teve uma assembleia, mas uma espécie de plebiscito imediato. Então eu li um texto bíblico e fiz um arrazoado com a igreja, dizendo que em todos os momentos difíceis da história da humanidade, a igreja sempre esteve aberta e a igreja sempre foi um espaço de acolhimento daqueles que estavam em dificuldades. Disse a igreja, inclusive, que olhando para a história, um historiador que sou, em outras pandemias, a igreja foi um lugar de portas abertas para receber todas as pessoas. E eu entendi que a igreja não deveria fechar as suas portas nesse momento,
onde com segurança muitas pessoas precisariam correr para ela para ter algum tipo de ajuda, algum tipo de orientação ou de abrigo. É uma surpresa isso, uma pessoa que nunca viveu, né? Isso. Eu tô com 77 anos, nunca vivi isso. Eu já ouvi falar em gripe espanhola, que todo mundo usava máscara também, mas não é do meu tempo, não. E então eu ouvia falar, nós todos estamos presenciando isso, né? Foi uma surpresa fechar tudo, fechar a igreja, fechar tudo, foi um golpe. Foi um golpe que nós estamos vivendo, né? Na verdade, ela não tinha outra escolha. Ou a igreja avançaria na visão tecnológica para suprir as necessidades das pessoas, ou ela iria ficar limitada. E me lembro com propriedade de uma irmã idosa da nossa igreja, posso até citar, porque ela tornou isso público, a irmã Amélia. Idosa, já com dificuldades de se locomover, ela é uma das pessoas da igreja que são mais assíduas nos cultos online da PIB de Moça Bonita. E ela outro dia, numa das nossas lives de oração, ela pôde agradecer a Deus pela bênção da tecnologia. A irmã Amélia tem mais de 80 anos, é uma serva fiel que doou, se entregou por este trabalho aqui, inclusive com a terceira idade da igreja, mas a igreja, ela recebeu com muita alegria e de bom grado esse avanço da tecnologia, porque uma vez limitados em casa, eles não poderiam sair, eles não poderiam estar longe. E houve algumas restrições na questão do templo fechado, né? Então, a igreja não teve outra escolha e ela teve, pelo contrário, ela teve uma grande ênfase na tecnologia, uma boa aceitação. Eu estava acostumada a sair, né, nos cultos, nos lares. Eu era relatora do hall do bebê, eu trabalhava assim nos lares e agora nós não podemos fazer isso. Eu já mexia um pouquinho, né, mas aí eu tive que aprender a entrar, né, online. E o pastor Jofre ajudou a gente. Ele faz a chamada, sabe? Quem não consegue, ele ajuda muito. E tem uma irmã aqui também, que é a Jane, que também ajuda, sabe? Ela faz também tudo, chama as pessoas quando não conseguem entrar. Então, sendo muito claro com você, eu estou te dizendo que eu era contra a paralisação dos cultos. Depois da minha fala, a igreja foi chamada a se posicionar. E eu fui colocando cada atividade da igreja em votação, uma a uma das grandes atividades de reunião da igreja. Por margem de diferença muito pequena, a igreja votou paralisar todas as reuniões. E ainda bem que a igreja é melhor que o pastor, né? É mais inteligente que o pastor e decidiu parar, e era realmente o momento de parar. Eu estava equivocado, coisa que eu, a princípio, sempre fui contra transmissão de cultos online. Não é uma coisa que acho que cabe ou não cabia para a igreja. Então aquilo para mim foi um momento assustador. Eu não fui treinado para esse tipo de trabalho. Eu nasci numa igreja e me percebi indivíduo na igreja. O primeiro grupo social do qual tenho percepção é a igreja. E nunca vi a igreja com essa modelagem. Então para mim foi algo extremamente estranho. De repente nós estávamos numa sala da igreja com uma câmera e eu tendo que falar para ninguém presente, olhando para uma câmera. Então isso foi muito estranho, não fui treinado para isso e estou aprendendo. Estou vivendo o desafio e tendo que remontar a cabeça, porque a minha cabeça rodava numa plataforma, né, para usar o termo contemporâneo, e hoje a gente está rodando em múltiplas plataformas. É o grande desafio. Independente do fato da tecnologia, há um contrafluxo, há uma avenida de mão dupla. Concorda comigo? Que a igreja, ela se revelou essencial, uma vez até que os órgãos públicos de nível federal e até estadual ficaram no grande questionamento se a igreja era tida como um serviço essencial. E aí se chegou à conclusão que a igreja é um serviço essencial. Por quê? Porque supre as necessidades emocionais, supre as necessidades espirituais das pessoas. Então, todos perceberam a grande importância da igreja ela avançar
na área tecnológica. E o mais interessante disso tudo é que no ano anterior, no final do ano, Deus havia dado um tema para o nosso pastor para o ano seguinte, que foi o primeiro ano da pandemia. Deus havia dado um tema para ele que era Não Posso Me Calar. E esse tema ele é lançado sempre do dia 31 de janeiro para o dia 1º. Então é apresentado para a igreja o tema do ano. Então aquilo foi tão significativo para a gente nesse ano que o uso da máscara é como se nós estivéssemos sendo silenciados. Nós entendemos que neste momento, como igreja, nós não poderíamos nos calar. Então foi um momento em que nós fizemos aqui o drive-in, né, onde as pessoas passavam por aqui e entregavam seus alimentos, e eu e o pastor e os ministros, nós estávamos ali orando por cada pessoa que passava por aqui. Então as pessoas dentro do carro chorando por não poderem descer, por não poderem ter esse contato. Foi muito significativo, foi muito forte viver isso no primeiro ano da pandemia. Não posso me calar. Agora, quanto à igreja ela ser o local justamente onde ela é muito difícil de ter mudança, isso também é uma outra questão histórica. A igreja sempre foi, talvez sempre será, um local onde as mudanças serão muito difíceis de serem implementadas. A igreja, como você sabe, ela se colocou contra, né, a questão do heliocentrismo. Até então se cria aí que a Terra era o centro do universo e muitas pessoas foram para a fogueira porque acreditavam nisso. E porque falavam realmente sobre a verdade. A igreja foi o último local onde as pessoas começaram a aceitar as mudanças, a ciência, né? E até hoje, os dias de hoje, você tem ainda setores da igreja muito ainda difíceis de lidar, porque não consegue lidar com a mudança, não consegue lidar com o novo, não consegue perceber as tecnologias como uma ferramenta para o crescimento, para a propagação do próprio evangelho. O nosso culto ainda não é um culto que tem ainda, talvez, um atrativo. Foi feito um estudo sobre isso, sobre os cultos online, e verificou-se que ele tem, foi até a Fabapar que fez da Faculdade de Batista do Paraná, que fez esse estudo sobre o culto online, mostrando, através do Facebook, os gráficos demonstrando o nível de audiência. E que geralmente, na hora da palavra cai, na hora do louvor sobe, na hora da palavra cai. Ou seja, o que eles estavam querendo mostrar é que o nosso culto talvez não seja atrativo para os jovens. E talvez porque, por exemplo, talvez na minha idade e outros líderes da minha idade não consigam atingir esse grupo jovem, que está mais antenado, onde o culto deve ser mais rápido, onde as coisas devem acontecer com mais agilidade. Por isso, lá, o número de pessoas que assistiram é mais idosas do que os jovens mesmo, adolescentes, que eu achei que seriam a força ali da igreja, que agora a gente vai, né, conseguir. Eles não estavam conectados, não assistiam online os nossos cultos. Os idosos são os primeiros a acessarem. Bom dia, igreja, né? Estão ali no chat da igreja já interagindo. Então houve algo que foi muito interessante, houve algo que aconteceu. Por outro lado, ainda esse grupo seleto de terceira idade, vamos supor que é mais ou menos umas 40, 50 pessoas aí dentro desse grupo de idosos. Por outro lado, nós tínhamos outros idosos que já não tinham esse acesso. Então, estavam isolados totalmente dentro de casa. Então, o que aconteceu? Nós tivemos o cuidado também de ligar para a família, de dizer, olha, coloca o seu idoso dentro do carro e vai dar uma volta com ele. Olha, presta atenção no que está acontecendo com ele. Então, porque nós começamos a ouvir relatos de idosos que estavam com depressão. São questões sociais fundamentais. Aumento da violência doméstica, por conta do caso de mulheres sendo agredidas, feminicídio, abandono, aumento da pobreza, da discriminação racial, aumento da xenofobia, ou seja, o medo do outro. Mas tudo isso não é que a pandemia trouxe. Na verdade, a pandemia trouxe à tona, ela deixou à mostra essas contradições. E a igreja ela não está desvinculada da questão social. A pandemia ter aflorado também esse aspecto dentro da própria igreja. No caso dela, a gente viu o pessoal do negacionismo, né, que é o pessoal que dentro das igrejas que não creem. Quantas pessoas morreram não crendo na doença? Conheço várias, que morreram mesmo não crendo e defendendo a não tomar vacina, enfim, por uma série de coisas, por conta de uma leitura enviesada da Bíblia.
Então, com certeza, ela mostrou para a gente que a igreja pode ser um local muito complicado, talvez. Então ela precisa ser conservadora, ela precisa ser tradicional. E não há nada de mal em ser conservador e tradicional, não precisa ser burro. Tá? A gente pode ser conservador, tradicional, não precisa ser burro. Então a igreja precisa ser inteligente. Então ela vai ter que dialogar com a sociedade tal qual ela é hoje. Ela vai ter que dialogar através das plataformas de diálogo que se tem hoje. Ela pode manter a sua tradição, a sua cultura, agora não precisa ser burra. Então a gente precisa ser inteligente para dialogar com esse mundo, para ter aquilo que eu já coloquei como dificultoso, ter relevância. Do contrário, a igreja responde a perguntas que não estão sendo feitas. E a nossa proposta aqui é exatamente outra. Por outro lado, então, por isso, nada, que a gente tem essa visão, nada é tão ruim, nada é tão bom, então pode parecer estranho, mas isso é verdade, a gente tem que ver o lado positivo e negativo das coisas. Por outro lado, então, a gente perdeu muita gente, muitas mortes, muitas perdas são irreparáveis, mas por outro lado também há de se ter uma renovação. E aí é que está o papel da igreja, pensar essa igreja que ela quer ser. Qual a igreja que ela quer ser para o futuro?